Olá a todos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal. Meus amados, é um grande prazer ter vocês aqui para nós aprender a palavra do Senhor. É tão bom, compartilhar conhecimento, é tão bom a gente passar informações de palavras que nos fortificam, palavras que nos edificam, principalmente, da Bíblia Sagrada, aonde o Senhor fala com a gente. Tantas pessoas aí por fora com sede, com fome, da palavra do Senhor. E às vezes a gente se segura, às vezes a gente guarda para si aquilo que deveria compartilhar, com o próximo, com as pessoas. E eu me sinto muito realizada, me sinto muito alegre e feliz por estar compartilhando com vocês essa palavra que me edifica, que edifica também, eu creio que a vida de vocês. Nós aprendemos muito aqui nesse canal, que Deus ele vai cada vez mais abençoar a cada um de nós e essa palavra ela não volta vazia. Então hoje o vídeo que eu irei estar aqui falando e aprendendo junto com vocês é um vídeo interessante. Por que eu digo isso? Porque como estamos agora já chegando aí no Natal, dia 25 está bem pertinho, e eu senti no meu coração que eu deveria falar esse tema para você aí que está ouvindo. Talvez seja de uma forma diferente, mas lembrando que cada um fala de um jeito, prega de um jeito, Deus revela a palavra de um jeito, mas tudo é a palavra de Deus, Não podemos fugir do que está escrito na palavra do Senhor, porque de certa forma a palavra do Senhor se renova a cada dia. E nós, como servos e servas de Deus, temos que passar as informações vindas da parte de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Então, hoje o tema de vídeo que eu irei falar está localizado aí no Salmo 37, no versículo 25, tá? Então, a nossa mensagem de hoje para você aí do outro lado é a seguinte: Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu vou trazer aqui para você aí uma mensagem muito interessante. Eu já tinha falado para você que hoje o vídeo eu vou estar falando sobre esse tema. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência. Porque como já estamos no final do ano e muitas pessoas se sensibilizam aí, se reúnem para ajudar uns aos outros. Por quê? Porque elas acham que só o final do ano é dia de ajudar o próximo, mas não significa que vamos invalidar aí essa boa ação, não. Mas trazendo para a realidade, trazendo você aqui para o presente momento, nós vemos o seguinte: que a gente não deve fazer bondade para as pessoas não somente em dezembro, não somente no final do ano, mas em todo o ano. Não é só em final de ano que as pessoas têm que fazer cesta básica, que as pessoas têm que doar alimentos, que as pessoas têm que doar ali uns seus chesters, aqueles alimentos do final do ano que todos se reúnem aí para estar fazendo aquela ceia. Mas não, nós temos que fazer isso, meus amados, do janeiro a dezembro. A gente não tem que escolher datas específicas para fazer o bem para alguém. A Bíblia diz que em todo tempo nós temos que fazer o bem. Então eu acredito que isso já foi colocado na cabeça das pessoas, que só devem fazer o bem, só devem se unir, só devem fazer isso e mais aquilo no final de ano. Não é assim. Aí vem cá, e todo mundo se abraça, todo mundo se ajuda no final do ano. Aí quando chega em janeiro e diante, cadê? Acabou aquela harmonia, acabou aquela união. Por quê? Porque as pessoas só escolhem datas específicas para fazer o bem com as pessoas, Então, esse tema de vídeo é um vídeo profundo. Hoje vai ser um vídeo tremendo, tá? E como você pode ver aí, dessa imagem linda que eu escolhi para estar aqui colocando na capa do vídeo, dessa criança linda aí, essa menininha aí, bonitinha, sorrindo com esse pedacinho de pão na mão. E é muito bom ver uma criança com um sorriso desse, feliz por estar se alimentando. Então eu coloquei essa capa, eu escolhi para exatamente estar aí trazendo para você
que uma coisa simples pode alegrar o coração de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de uma pessoa de idade, qualquer idade. Declaração "nunca vi um justo desamparado" significa que Deus cuida do seu povo. Deus derrama a bênção sobre os justos, suas bênçãos de proteção e provisão. Por isso o salmista diz: fui jovem e já sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quem fez essa declaração? Foi o salmista Davi, ao escrever o Salmo 37. Nesse salmo, ele faz uma exposição em que ele contrasta o justo e o ímpio. Então, ele aponta para o caráter temporal da prosperidade do ímpio e o caráter eterno da felicidade do justo. Muita gente combina as duas afirmações nesse versículo numa única declaração popular. Nunca vi um justo mendigar o pão, mas essa não é a frase correta que está na Bíblia, apesar de um conceito dessa frase estar incluindo o verso bíblico. Antes de falar, nunca vi um justo desamparado, o salmista diz que essa observação é uma afirmação prática, fruto de sua experiência. Por esse motivo, ele começa a frase dizendo: fui jovem e agora sou velho. Então, quando escreveu essas palavras, o rei Davi já era um homem maduro e experiente. Ele teve a oportunidade de testemunhar ao longo de sua vida a fidelidade do Senhor, a sua palavra refletida na providência divina, agindo ativamente em sua própria vida e também na vida de todo aquele que é temente a Deus. Então Davi, ele falou essa frase porque ele mesmo já teve experiência. Portanto, essa frase aí, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, é uma observação pessoal, como eu já tinha falado, né? Do próprio Davi. Essa declaração confirma uma regra sem exceção. Nunca os justos são abandonados por Deus. A Bíblia afirma muito claramente que Deus jamais desampara o seu povo. Davi não apenas entendeu isso, mas declarou ter sido testemunha dessa verdade. Além disso, tendo sido amparados por Deus, os justos são conhecidos pelas manifestações dos seus feitos de misericórdia e generosidade. Os ímpios dedicam suas vidas às conquistas terrenas. Eles querem sempre ter mais e mais. No entanto, longe de Deus, eles estão abandonados à sua própria sorte. A prosperidade na qual desfrutam é miserável. A prova disso, diz o salmista, é que o ímpio pede emprestado e não paga. Veja bem, para que você venha entender aqui essa palavra, eu preciso falar quem é o ímpio para você. O ímpio é uma pessoa cruel, é uma pessoa que ele não tem sentimento por ninguém, uma pessoa que não tem sentimento pelo próximo, tá? Que não acredita em Deus, que despreza o Deus de Israel, tá? E isso existe mesmo realmente. Mas você pode estar lendo aí o Salmo número 1, que está falando aí sobre o ímpio e a diferença do ímpio e do justo, para você ter maior entendimento, tá? Salmo 1, pode ler que você vai entender aqui a questão do ímpio e do justo. Esse é um comportamento natural por parte daquele que realmente enxerga na força de seu braço o meio absoluto de sustento de sua vida. Esse é um tipo de pensamento completamente ilusório. O ímpio pensa que não precisa de Deus para viver, mas por fim seus braços serão quebrados. Quanto ao justo, porém, jamais estará desamparado, pois o Senhor é o seu sustento. Salmo 37, versículo 17.
Os justos não colocaram sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo provê. Por isso, eles praticam bem. Na maioria das vezes, eles não são ricos materialmente, mas são ricos em boas obras, são generosos e prontos para. Eles não estão preocupados em acumular tesouros terrenos, mas acumulam para si mesmos um tesouro para a eternidade. Leia aí 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao 19. A afirmação, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, causa certa indagação, nas pessoas. Isso porque, basicamente, o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão. Contudo, as escrituras e a própria história mostram muitos justos passando por situações de extrema necessidade. Na história do rico e Lázaro, por exemplo, o justo era Lázaro. Era alguém que mendigava o pão à porta do ímpio rico. Leia Lucas capítulo 16, versículo 20. Além disso, o próprio Davi foi alguém que chegou a suplicar por pão ao sacerdote Aimeleque, enquanto fugia da ira do rei Saul. Leia 1 de Samuel, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Na história aí, quando Davi estava fugindo do rei Saul, você pode ler e você vai entender que até Davi suplicou aí por pão ao sacerdote Aimeleque. Aqui devemos entender que tudo o que acontece está sob o controle de Deus. A maneira como Deus concede bênçãos temporais aos homens é algo que pertence a Ele. Há diversas razões pelas quais Deus não manifesta seu favor de igual medida a todos os justos. Além disso, Deus provê e prova uns mais do que outros, mas aprova o justo também. Ele concede graça suficiente para que ele possa suportar a provação. Por mais que possamos ter dificuldade em entender isso, sabemos que se um justo enfrenta a situação de pobreza, a necessidade nessa terra, isto é, para o seu próprio bem, Deus conhece aquilo que não conhecemos. Ele promete sempre nos amparar, cuidar de nós, e isso muitas vezes significa nos proteger daquilo que aos nossos olhos aqui agora parece ser melhor, mas se não fosse dado, seria causa de nossa ruína. Então, definitivamente, a declaração "nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão", não significa a ausência de problemas e de uma vida terrena tranquila e materialmente próspera. Ao justo é a sua casa, mas essa declaração significa que Deus concede aquilo que é fundamental para a sobrevivência diária do justo e de sua família. Leia Mateus capítulo 6, versículo do 25 ao 32. Por isso, o povo de Deus clama diariamente: "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". Leia Mateus capítulo 6, versículo 11. Foi aonde Jesus deixou aí esse exemplo, e é essa oração do Pai Nosso para nós. Cada dia mais venhamos orar e aprender com Ele. Com as nossas palavras nós podemos orar. Essa oração do Pai Nosso foi só um modelo para nós cristãos. Mesmo que um justo tiver de pedir à porta de alguém um pedaço de pão, assim como Lázaro, ele jamais fará isso com desespero, mas com confiança na provisão de Deus. De alguma forma, até a história daquele mendigo que Jesus contou aponta para isso. Curiosamente, o significado do nome Lázaro significa Deus tem amparado. Então, o ensino de que nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão não contradiz a Bíblia e nem o testemunho da história. Ele apenas deve ser interpretado à luz de seu contexto.
Esse ensino simplesmente aponta para a verdade de que o justo até pode passar por dificuldade nessa terra, mas ele jamais cairá num estado de miserável desesperança. O justo nunca é consumido pela carência, mas sempre possui o que lhe é suficiente. Por isso, o apóstolo Paulo diz: sei passar falta e sei também ter abundância. Filipenses 4, versículo 12. O mesmo apóstolo ainda escreve algo que harmoniza perfeitamente a declaração do salmista, que diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ele declara: somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, não tendo nada, mas possuindo tudo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9 e 2 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Está aí essa passagem bíblica muito linda que Deus, usando aí o apóstolo Paulo, escreveu para nós. Muito bem, dando continuidade, eu vou deixar aqui alguns versículos bíblicos aí falando sobre esse tema aí, que Deus nunca vai deixar o justo mendigar o pão. Vamos começar lendo para você entender aqui o nosso tema, que foi o Salmo 37, foi o nosso texto para a explanação de hoje, desse vídeo, que vai ficar com certeza guardado aí em vossos corações, que Deus, Ele vê todas as coisas, o justo passa por dificuldade, passa, muitos de nós passamos, vocês que estão ouvindo, algumas pessoas passam, mas Deus está conosco e Ele não vai deixar-nos passar coisas que não podemos suportar. Sempre Deus vai dar uma cruz que eu e você, nós podemos segurar, que nós podemos aguentar. Então vamos ler, começando aqui com Salmo 112, diz o seguinte, versículo 6. Pois ele nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Agora vamos para Provérbios 10, 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão na terra. Provérbios 13, 25. O justo come e fica satisfeito, mas o apetite dos ímpios nunca se satisfaz. Jó, capítulo 8, versículo 18. Mas quando for arrancado do seu lugar, então este o negará, dizendo: nunca te vi. Provérbios 12, 3. O homem não se estabelece pela sua impiedade. A raiz dos justos, porém, nunca será removida. Eclesiastes 7, e versículo 20. Pois não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. E aqui diz, Salmo 55, versículo 22. Lança o teu fardo sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Gênesis capítulo 41, versículo 19. Após elas subiram outras 7 vacas fracas, muito feias à vista, e magras de carne, tão feias quais nunca vi em toda a terra do Egito. Esse versículo fala quando o faraó sonhou aquele sonho das vacas magras e das espigas magras, das vacas gordas e das espigas gordas. Então ele falou nesse momento esse sonho para José. Por isso que está aqui gravado no livro de Gênesis, capítulo 41, versículo 19. Aí Abacuque 1, 4. Por causa da lei se afrouxa, a justiça nunca se manifestará. Nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Aí Eclesiastes 7,15 diz: tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na sua justiça, e há ímpio que prolonga seus dias na sua maldade. E Gênesis 38, 26. Reconheceu, pois, Judá e disse: ela é mais justa do que eu, porquanto não dei o meu filho Selá, e nunca mais a conheceu.
Aí João, capítulo 9, versículo 8. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando o mendigo perguntava: não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Lucas, capítulo 16, versículo 22. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu e também o rico e foi sepultado. Salmos 37, versículo 35. Vi um ímpio cheio de prepotência e a espalhar-se-á como árvore verde na terra de Natal. E Salmos 118, versículo 20. Esta é a porta do Senhor, por ela os justos entrarão. Salmo 37, para finalizarmos, versículo 29, diz o seguinte: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então é isso, meus amados. Acabei de fazer aqui algumas leituras desses livros da Bíblia que tem tudo a ver aí com o tema do nosso vídeo de hoje. Nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Esses versículos foi para a nossa meditação, para nós guardarmos em nossos corações. E agora vamos finalizarmos aí nosso vídeo com uma oração e desejando a todos vocês um dia abençoado, que o Senhor venha cada dia mais estar com vocês, não deixando faltar o pão, mas primeiramente nunca devemos esquecer que dele e por ele são feitas todas as coisas, e eu desejo toda a felicidade para cada um de vocês nesse tempo e nos tempos vindouros. Vai ter lutas, vai ter provas, mas com Deus nós seremos mais que vencedores. Vamos orar? Ore comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero entregar a vida de cada um dos ouvintes, dos amados que ouviram essa palavra. Senhor, que o Senhor venha cada dia mais estar ao lado deles, mesmo passando lutas, provas, mesmo às vezes faltando pão em algumas mesas, mas eu sei que o Senhor não vai deixar faltar. Às vezes, alguma pessoa pode estar passando uma luta que ninguém conhece, que ninguém sabe, mas o Senhor conhece, o Senhor conhece, o Senhor sabe. Pai, que o Senhor venha estar com eles, dando saúde, paz e prosperidade. Que possamos cada dia mais estarmos confiando em Ti, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que possamos olhar para Ti, Senhor, e agradecer por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. O Senhor não tem deixado, Pai. Mesmo com todos os tipos de coisas que acontecem, meu Pai, em nossas vidas, mas para tudo tem um propósito, nada por acaso, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a de amor. Então é isso, meus amados, um grande abraço e que Deus abençoe a vida de vocês, ficam na paz do Senhor Jesus, amém e amém.